Olá, querido estudante, tudo bem com você? Vamos para mais uma viagem pela história. Comigo, professor Daniel. O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre mitos e lendas da Amazônia na formação de sua identidade cultural. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Muitas histórias que ouvimos sobre nossos mitos e lendas são surpreendentes. Se eu perguntar se você conhece uma lenda ou mito da Amazônia, com certeza você diria pelo menos uma. Hoje vou lhe contar sobre umas delas. Você já ouviu falar de Jurupari? Parece nome de peixe, não é? Mas é também. Esse peixe aqui. Ele é chamado de Jurupari. Mas o Jurupari dos mitos não é esse inofensivo peixinho. Jurupari, na mitologia amazônica, tem uma história bem confusa. Porém, sabemos que é culpa da colonização europeia. Dizem que Jurupari nasceu de uma índia, chamada Seuci. O pai da criança seria o próprio Sol. Jurupari é uma figura do bem, mensageiro e herói civilizador. E você sabe o que é um herói civilizador? Ele também pode ser chamado de herói cultural, pois cria elementos culturais de um povo, como organização social, costumes, rituais, técnicas, entre outros. Para os povos indígenas, Jurupari é aquele que faz as leis, ou seja, um legislador. Ele foi enviado pelo Sol para reformar os costumes do homem. Para muitos, a figura de Jurupari é vista como uma espécie de demônio, um ser do mal. Os religiosos, em contato com as histórias indígenas, acabaram demonizando a figura de Jurupari, associando a figura dele ao diabo. Para alguns povos indígenas, Jurupari é a própria personificação do mal, o deus da escuridão e do mal. Ele é chamado de demônio dos sonhos, pois visitaria os índios em sonhos, assustando com pesadelos e maus pressentimentos. Às vezes, nos sonhos, as vítimas nem conseguiam gritar, sentindo um sufocamento. Por isso, o seu nome quer dizer aquele que cala ou que tapa a boca. Os jesuítas estimularam essa versão. Alguns dizem que foram eles os criadores dessa lenda. Sabemos que essa história foi rapidamente aceita pelos indígenas, pois servia como explicação do porquê deles terem pesadelos. Mas isso me lembrou uma outra lenda amazônica. Mas antes de contar, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de guaraná? Uma das bebidas mais tradicionais do Amazonas? Ele vem dessa fruta aqui, o guaraná. E você conhece a lenda dessa fruta? Vou te contar então. Dizem que um casal de índios Sateré-Maué desejava ter um filho e pediram a Tupã, considerado por eles o rei dos deuses, para poder terem um filho e completar a sua felicidade. Tupã, sabendo que o casal era cheio de bondade, resolveu atender o seu pedido e lhes deu um lindo menino. O menino crescia bom, generoso e bonito, mas alguém não gostou da felicidade daquela família. O deus da escuridão, Jurupari. Para os maués, Jurupari sentiu muita inveja do menino, da paz e da tranquilidade que ele transmitia, e decidiu acabar com aquela história. Um dia, o menino foi colher frutos na floresta e uma cobra venenosa mordeu o menino, matando-o na hora. Dizem que isso foi a vingança de Jurupari. A triste notícia se espalhou rapidamente. Nesse momento, trovões e relâmpagos estremeceram a floresta. A mãe do pequeno menino chorava bastante, mas entendeu que aquele sinal era uma mensagem de Tupã para enterrar o menino. Tupã disse: "Tirem os olhos do curumim e plantem-no na terra firme. Reguem-no com lágrimas durante 4 luas, e ali nascerá a planta da vida. Ela dará força aos jovens e revigorará os velhos." Obedecendo a Tupã, no lugar onde tinham plantado os olhos do pequeno Sateré-Maué, nasceu a planta do guaraná. Seus frutos lembram os olhos daquele menino. Com guaraná, guerreiros venciam as guerras, as pescas eram fartas e as doenças eram raras.
O fruto trouxe muito progresso para a tribo, deixando seu povo bem forte. Muitos mitos e lendas são importantes para diversos grupos da nossa região. Esse conjunto de mitos dos povos mantém muitos costumes e tradições. Alguns deles se mantêm vivos até hoje por meio dos rituais de iniciação. E o que seria um ritual de iniciação? Também podem ser chamados de ritos de passagem e marcam mudanças de uma pessoa em uma comunidade. Por exemplo, o batismo na igreja, seja criança ou adulto, uma festa de debutantes quando as meninas fazem 15 anos, uma formatura da escola, da faculdade ou de algum curso, um velório quando se homenageia um falecido. Aqui vemos duas imagens de rituais de iniciação, um na religião do candomblé e outro na católica, um batismo de criança. Boa parte dos ritos de iniciação estão relacionados à religiosidade de diversos povos. E com essa linda imagem do pôr do sol lá da região do Alto Solimões, no Amazonas, vou contar sobre um ritual de iniciação do povo ticuna, que habita nessa região da Amazônia. O ritual Uorecã, também chamado de ritual ou festa da moça nova. Esse ritual é um conjunto de cerimônias que leva dias e começa com a primeira menstruação da moça. Os ticunas acreditam que nesse período menstrual a mulher deve se resguardar, pois seu corpo fica frágil, podendo sofrer males e ameaças físicas e espirituais. Então, nesse ritual, a moça sofre como forma de se purificar e merecer um esposo. Você quer saber o que acontece nesse ritual? Vou te contar de forma resumida. Quando a moça menstrua, ela fica isolada em casa, em contato apenas com a mãe ou a tia. Enquanto isso, a família prepara as bebidas e alimentos para a festa. A moça aprende a fazer fios de tucum, que é um tipo de palmeira, e tecer bolsas. Depois de uns meses, a festa começa e dura uns 3 dias, com cantos e danças. O corpo da moça é pintado. Ela dança com seus familiares. E tem também a apresentação das máscaras, que representam animais e espíritos perigosos. Depois, a moça tem seus cabelos cortados ou arrancados aos poucos por outras mulheres mais velhas e parentes da moça. Para os ticunas, esta é uma festa sagrada, criada e deixada no mundo para o povo nunca esquecer suas tradições. Ela foi criada por Ioi, o herói civilizador de seu povo, que teria sido pescado nas águas de um igarapé. E olha só quem veio aparecer na nossa aula de hoje. Você o conhece? Traços indígenas, cabelos vermelhos, pés voltados para trás. É ele mesmo, o Curupira. Pelos religiosos, era visto como um demônio. Mas para os indígenas, o Curupira é um herói das matas, um protetor da floresta. Ele só pune aqueles que fazem mal à floresta. Os que caçam ou derrubam árvores para sua sobrevivência não são punidos por ele. Se um homem derrubasse árvores para construir uma casa, fazer utensílios, fazer roçado ou caçar para se alimentar, o Curupira o protegia. Mas, com aqueles que derrubam a mata sem necessidade, os que caçam sem limites, Curupira virava um inimigo. Dizem que os corpos encontrados mortos na floresta eram de pessoas que tinham sido alvos do Curupira. Dizem que ele gostava de pregar peças dos malfeitores da natureza. Uma das formas era deixando as marcas dos seus pés para enganá-los. Veja ele passando aqui. E as marcas dos pés dele estão indo lá para o canto, né? O caçador chegou, achou que ele tinha ido para o outro lado. O que ele fez? Foi atrás, na direção errada. Pelo lado errado, o Curupira deixa uma armadilha para pegar os caçadores. Muitos o chamam de Mãe do Mato, como se ele fosse a personificação da própria Mãe Natureza. O que o mito do Jurupari, a lenda do Guaraná, e o ritual da Moça Nova e o Curupira tem a ver com a identidade cultural dos povos da Amazônia? Todos eles contribuíram para um ou mais povos formarem a sua identidade. Os costumes reorganizados por Jurupari, a força dos Sateré Maué com a bebida do Guaraná,
a tradição da festa da Moça Nova para defender a jovem ticuna das forças do mal e respeito pela floresta, que o Curupira sempre lembra aqueles que tentam maltratar a floresta. Legal, não é? Agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Jurupari é uma figura do bem, mensageiro e herói civilizador. Porém, para alguns povos, Jurupari é a própria personificação do mal, sendo o deus da escuridão e do mal. É considerado um demônio dos sonhos, que visitava os índios em sonhos. Em relação à posição de herói civilizador de Jurupari, o que isso significa? Alternativa A, que ele cria elementos culturais de um grupo, como organização social, costumes, rituais, técnicas, entre outros. Alternativa B, que além de um herói, ele é um peixe considerado o deus do mal. Alternativa C, que ele é um ser demonizado, relacionado ao diabo. Alternativa D, que ele é considerado um deus pelos religiosos jesuítas, que explicaria a criação do mundo. E aí, em relação ao Jurupari ser um herói civilizador, o que isso significa? A alternativa correta é a letra A. O herói civilizador é porque ele cria elementos culturais de um grupo, como organização social, costumes, rituais, técnicas, entre outros. Essa foi fácil, hein? Acertou? Parabéns! Vamos à atividade 2. Tupã teria dito aos Sateré Maué: tirem os olhos do curumim e plantem-no na terra firme. Reguem-no com lágrimas durante 4 luas, e ali nascerá a planta da vida. Ela dará força aos jovens e revigorará os velhos. De acordo com a lenda, essa planta daria origem ao... Alternativa A, rito de iniciação. Alternativa B, Jurupari. Alternativa C, Guaraná. E alternativa D, Curupira. Tupã disse ao Sateré Maué uma frasezinha aí. Isso daria origem ao quê? Nós falamos sobre essa lenda na nossa aula de hoje. Ela se refere ao... Alternativa certa é a letra C, ao Guaraná. Foi daí que nasceu a planta do Guaraná, a planta da vida para os Sateré Maué. Vamos à atividade 3. Muitos mitos e lendas são importantes para diversos grupos da região amazônica. Alguns deles se mantêm vivos até hoje por meio dos rituais de iniciação, como a festa da Moça Nova. Assinale a alternativa que não indica um dos acontecimentos durante esse ritual ticuna. Lembrando que falamos sobre a festa da Moça Nova e falamos de forma resumida alguns acontecimentos. Vamos prestar atenção e ver qual alternativa não indica um deles. Alternativa A. Quando a menina engravida, fica isolada em casa, em contato apenas com seu pai e avô. Alternativa B. A família prepara as bebidas e alimentos para a festa, e a moça aprende a fazer fios de tucum e tecer bolsas. Alternativa C. O corpo da moça é pintado, ela dança com seus familiares e tem a apresentação das máscaras, que representam animais e espíritos perigosos. Alternativa D. A moça tem seus cabelos cortados ou arrancados aos poucos por outras mulheres mais velhas e parentas da Moça Nova. E aí, qual dessas alternativas não indica um dos acontecimentos durante o ritual ticuna? Se prestou bastante atenção, vai acertar fácil essa. A alternativa correta é a letra A. A alternativa A diz que quando a menina engravida, fica isolada em casa, em contato apenas com seu pai e avô. Por que ela não indica um dos acontecimentos? Porque o correto é quando a menina menstrua e não quando engravida. Ela fica isolada em casa, em contato apenas com a mãe e a tia, e não com o pai e avô. Acertou essa? Foi fácil também, hein? Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão.
Hoje falamos sobre mitos e lendas da Amazônia na formação de sua identidade cultural. Para isso, abordamos sobre o Jurupari, conhecido como legislador, um reformador de costumes indígenas. Para muitos, ele é visto como uma entidade do mal, e parte disso é culpa do processo de colonização europeia, o considerando um demônio. Dos Sateré Maué, falamos sobre a famosa lenda do Guaraná. Para esse povo, o fruto do Guaraná é fonte de energia aos mais jovens e mais velhos do seu povo. Entre os Ticuna, temos um ritual de iniciação para a proteção das moças novas, além de purificá-las para merecerem um bom marido. Depois de todo um processo, as meninas se tornam mulheres para o seu povo. O Curupira é um clássico personagem do nosso folclore. Ele também é considerado um grande protetor das florestas. Quem a ofende vai se arrepender pelas mãos do Curupira. Ele é um exemplo de quem cuida da floresta, um respeito que todos devemos ter com a própria Mãe Natureza. Isso tudo contribuiu e ainda contribui muito para a formação e manutenção da identidade cultural dos povos da Amazônia. Não são só essas lendas e mitos, mas muitas outras fazem parte da nossa cultura. A Matinta Pereira, o Boto, a Yara, a Cobra Grande, o Boitatá são histórias entre o real e o imaginário que contribuem para ser quem somos hoje. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Já pensou em conhecer mais sobre mitos e lendas da Amazônia? Corre lá e mergulhe fundo nesse universo fantástico. Você vai amar. Afinal, é muito bom conhecer a história da nossa Amazônia. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!